Alô, gente! Cá estamos fazendo um vídeo aqui para falar das atualidades e também da geopolítica. Geopolítica, como muita gente fala, que diabo é geopolítica mesmo? Geopolítica é aquilo que envolve muitos países, né, e às vezes o mundo, né, normalmente, e que impactam a vida das pessoas, né? Pode não impactar diretamente aquele que levanta cedo para ir para o trabalho, pega o busão, aquela que levanta mais cedo ainda para ser a mãe que vai cuidar do filho que vai para o colégio, né? E pode não ser assim, de uma maneira geral, mas no mundo como um todo, você vai ver que está inserido nesse contexto dos acontecimentos. Por exemplo, quando a gente fala da Europa. Por que falar da Europa? Estou no Brasil, né, rapaz? Pois bem, o que ocorre é o seguinte, é que o Brasil, na sua origem, foi, colonizado pelos europeus, né? Antes dos europeus aqui chegarem, o Brasil era composto pelos seus povos primitivos, né? O que hoje, ou logo depois, foi conhecido como índios, né? Pois bem, se tivesse ficado como era, para os índios, certamente, ou quase certamente, estaria melhor do que está. Posso discutir, é bastante discutível se estaria pior, né? Eu diria que estaria melhor, mas cientificamente pode chegar alguns mais inteligentes do que eu, são especialistas, antropólogos e historiadores e tudo mais, e discutir que não, mas os índios não vão concordar. Bom, enfim. Então já estamos falando da vida dos índios, né? Quando a gente pensa que os europeus chegaram aqui, geopolítica, certo? Quando pensamos que os europeus chegaram aqui e esse país, essa região que hoje chama Brasil, e se tornou, a princípio, soberano, né? Em 1823, 4, né? Quando foi reconhecido pelo primeiro país, que foi os Estados Unidos, em 1824. Pois bem, então, você percebe que quando isso aconteceu, essa população brasileira já estava tomada por, ou habitado, como seria mais apropriado falar, né? Talvez do termo antropológico, né? Não quero discutir aqui a questão antropológica, entendeu? Pessoas africanas, que são chamadas pretos e pretas, né? Da cor preta, e por pessoas da cor branca e por pessoas da cor amarela, né? Os índios, enfim. Não me preocupo muito com cor. Diria, talvez, não sei se pode chamar de raça, né? E o que também para mim não muda muito, né? Mas, enfim, não se trata de eu concordar se muda muito para mim ou não, né? Se trata do que é comumente designado. E eu não vou contra o que é designado, não trabalho contra a ciência. Então, aí, na geopolítica, quando isso acontece, nós estamos formados já por 3 raças, né? Então, por falar em pessoas africanas, os africanos também estão envolvidos na geopolítica. Eles também foram deslocados das suas origens na África para acabarem nas Américas e em outros países do mundo também, houve o caso, né, de porta-africano, e todos foram, como diz a história, foram vítimas dos brancos. E sendo vítima dos brancos, ou mesmo dos asiáticos também, que levaram, houve muitos casos anterior, inclusive aos europeus, né, de sequestrar e levar os africanos para os seus países de origem, mas todos estavam sendo envolvidos, sabendo ou não, pela geopolítica, pela geoinvasão, pela geodominação. O que mais? Qual o tipo de geo? Então, os africanos também estão aqui envolvidos nesse país que a gente está, chamado Brasil, o qual
cheguei, peguei a história como estava, eu não vou modificar nada, né? Por isso eu gosto do meu país, amo meu país. Mas eles também acabaram aqui no Brasil, né? Acabaram nessa região do mundo, ou mesmo nas Américas do Norte, do Central, né? Cuba, Haiti, Venezuela, Colômbia, né? E principalmente no Brasil e na América do Norte, né? Nos Estados Unidos hoje. E eles acabaram também vítima ou não, né? Dos acontecimentos da geopolítica. Aqui eu não estou colocando quem é vítima ou quem deixou de ser. Estou falando de geopolítica. E não estou discutindo o que é melhor ou o que é pior para cada um de nós, né? Mas a geopolítica está em tudo, né? Os africanos estão aí. Como exemplo também que acabaram estando aqui por causa da geopolítica. Tal como os brancos vieram para cá, né? E os índios que foram vitimados, né? Talvez, né? Não sei. Não vou aqui discutir, não tenho procuração dos índios, né? Acabei de falar no vídeo isso. Preto, branco e amarelo, né? Os índios. E essa mistura aí resultou no Brasil. Só quando você vai ver hoje, por exemplo, eu não estou aqui para falar a quantidade, mas o Brasil é um país de ascendência, de estudos, de tudo que você tem na cabeça é de origem europeia, praticamente. Está certo? Não sei, não estou aqui para discutir, não é o motivo do meu vídeo. Meu vídeo é para discutir se está ou não está dentro da sua cabeça. Os estudos que você vai lá, tudo aqui é geopoliticamente eurocêntrico, né? E aí, dá nesse Brasil, dá nessas ideias, nessas cabeças que nós somos, né? Estou inserido, né? Aliás, minha metade é europeia, né? É uma metade europeia, talvez até mais, porque minha mãe também tinha Europa por dentro, né? Lá na origem, mas também tinha raça europeia, né? A mãe da minha mãe, minha avó, também era branca, né? Provavelmente europeia, com bastante sangue europeu, né? E meu pai, 100% filho de pai e mãe europeus, europeus, né? Pois bem, mas, falando tudo isso, o vídeo já vai esticando, aí o que acontece? A Europa é que domina essa região ocidental do mundo, que aí também é bastante discutível, se é ocidental, o que é ocidente? Aonde eu estou poderia ser como se fosse o centro do mundo, então não significa que eu estou no ocidente ou no oriente, eu estou no mundo, né? Em algum lugar do mundo. Mas se convencionou chamar, bastante discordante, né? Tem livros ali, eu poderia esticar a mão e pegar lá, orientalismo está ali, ó. Fala que, por que chamar de ocidentalismo, se o orientalismo tem mais gente, né? A parte oriental do mundo. Pois bem, a Europa está aqui dominando essa parte atlântica norte, né? E mais a parte ocidental do Atlântico Sul. Fica fora da parte atlântica os africanos, que também tem muitos europeus por lá, né? A Europa sempre esteve nessa parte, agora eu fui longe, não sempre esteve não, mas nos últimos 600 anos aí sempre esteve à frente das partes invasoras dessa região, várias regiões do mundo, né? Na Indonésia, na China, aonde mais, em todo lugar que você pensa, na Índia, né? Até 1947, né? Na Índia, em toda aquela região do entorno da Índia, né? Praticamente nas Coreias, enfim, esteve lá para todo quanto é lado, invadindo, tomando terra e matando, né? Matando para tomar terra. E aí entra a geopolítica de até hoje, como ainda os europeus fazem por vários lugares do mundo, né? E quando não, são os povos de origem europeias, né? Os mesmos que estão no Brasil, quando você vê tomando terra dos índios, tomando terra dos pobres e coisas, por trás está a cor branca, né? De origem europeia, tá? Tem lugar de falar, por isso posso falar. E a Europa também esteve, né? Por trás das maiores barbáries de guerra. E também está, né? Aí quantas matanças na Europa nos últimos 600 anos. A Europa, se você for pegar como população gosta de falar, tem Jesus Cristo para cá,
nos últimos 2000 e poucos anos, ou desde o Império Romano, os 300 anos de Cristo para cá, desde Alexandre o Grande, sempre está por trás das ocupações e matanças. Alexandre, o medíocre, e não o grande, né? Porque foi invadido para a Ásia, para lá, para achar que os povos tinham que se submeter às vontades dele, ele era o dono da verdade, como os Estados Unidos fazem hoje, né? Como Napoleão fez no século XIX, no início do século XIX, né? Final do século XVIII e início do século XIX, submeter, apesar que Napoleão submeteu alguma parte da África, principalmente, mas submeteu bastante a Europa, os europeus mesmo, né? Aliás, aí é uma parte que já vou entrar, né? Como eles brigam entre si, né? Não se dão com ninguém. A Europa, a rigor, nem continente é, né? Pertence à Ásia, mas se acham o centro do mundo, né? Os donos do mundo. Agora estão passando por um período de mediocridade, né? Porque os europeus das Américas, né? Estão submetendo eles, né? O Trump é um dos que colocou os europeus, né, os chefes europeus de como é que é, genuflexado, de joelhos, né? É o certo. Colocou de joelho, vocês têm que ir para o lugar de vocês, né? Então a Europa sempre foi bastante encrenqueira, na verdade é essa, né? E é um povo encrenqueiro, nunca deixou de ser, né? Hitler, Mussolini, Stalin e todo esse povo nasceram no continente europeu e eram matadores, né? Exterminadores do futuro, né? É por eles que se criou Israel e Israel continua matando. Então tudo isso está lá na geopolítica. Se não fosse tudo que aconteceu na Europa, não existia Israel, Israel não estaria exterminando o povo palestino que estava naquela região desde sempre. Desde sempre. Seria de se imaginar que hoje chegasse o povo otomano e começasse a exterminar o povo da Península Arábica, como já tentaram uma vez, ou da Península Itálica, né, alguma coisa assim, pusesse para exterminar, né? Então a gente vê o tanto que a geopolítica está presente em todos o dia a dia das nossas vidas. Aí a geopolítica está hoje nos tarifaços do Trump, e aí vem para a realidade brasileira, onde a gente vê que as pessoas estão reclamando porque o Trump impôs tarifa de exportação, mas nós aqui não temos outra opção. Temos que aguardar as decisões deles lá, e dele, né? Ele é o único, é o ditador do mundo, é o que manda, né? Ele é o ditador dessa parte, inclusive manda em Israel, por isso que Israel está exterminando com os palestinos, e por aí vai, né? A geopolítica está presente em tudo, e aí nós estamos, tudo que acontece praticamente na nossa vida, aí ou teve geopolítica no passado, ou teve e tem no presente, né? A geopolítica está quase sempre, até quase na nossa mesa, né? Os preços, na hora que nós botamos a mão no bolso para pagar alguma coisa, ali está a geopolítica. Os produtos que vêm na Shopee, que vêm não sei aonde que eles falam aí, que eu não compro nada de chinês, uma vez fui comprar, quase perdi o dinheiro, não compro mais, né? Nem por nada, mas minha esposa, por exemplo, gosta de comprar algumas coisinhas. Então, ali, quando você está comprando aquelas coisas, está na geopolítica, porque as coisas são fabricadas lá, gerou esse desemprego, tanto nos Estados Unidos como na todas as Américas, né? Por isso que os Estados Unidos está reclamando, né? Está criando tarifaço. Então, tudo isso está ligado à geopolítica, está ligado ao dia a dia nosso, dos nossos bolsos e das nossas ideologias e tudo mais. Fiquei por aqui porque o vídeo ficou grande.